Quando Paulo dá um pouco do resumo que vai ser a vida dele, é um pouco assustador. 3 quarentenas de açoites menos 1, naufrágios, frio, fome, nudez, né, encarceramento. Então, quando ele foi chamado por Jesus, não somente para ser salvo, mas o próprio Jesus falou para ele, mandou Ananias dar um recado para ele, olha, ele vai saber o quanto importa sofrer para o meu nome. Não é que Jesus estava bravo com ele, não. E não é que ele era uma pessoa especial. Mas é que Jesus Cristo escolheu Paulo para uma missão específica. E nós vamos começar então hoje a ver essa dinâmica da vida de Paulo. Lucas, ele é médico, e normalmente a gente tem a ideia de que um médico é um cara muito introvertido, um cara muito detalhista, um cara assim que não é empolgado pela vida, é um cara assim meio bucólico, né? Um cara fechado. Mas Lucas, ele é detalhista, mas a forma com que ele escreve o livro de Atos é de uma forma totalmente empolgante, né? Dinâmica. Eu não sei por que ainda as empresas de filmes não pegaram o livro de Atos e fizeram uma grande produção. Não essas produções pequenas. Saiu uma agora, que teve a primeira temporada, que vai até uma certa altura, que ela já é melhor, mas eles colocam muitos detalhes que não tem aqui no livro de Atos. Mas um dia talvez vão fazer uma história bem bonita, uma produção bem bonita, porque aqui tem tanto material, tem tanta coisa rica, né? E hoje nós vamos começar então um pouquinho centralizando na vida do ministério de Paulo. Está em Atos 13, versículo 1 e 2. Tem muitos personagens nesse texto que nós acabamos de ler. Então, esse texto, resumindo ele fala que a respeito do início do ministério missionário de Paulo, espalhando a luz do evangelho em Chipre. Então, o início do ministério missionário de Paulo espalhou a luz do evangelho inicialmente ali em Chipre. Agora você vai perguntar para mim, será que o Éder errou colocando Chipre? Não é chifre? Não, é Chipre mesmo. Chipre é ao sul da Europa, ao norte da África, ali entre o sul da Europa, perto da Ásia e ao norte da África, tem um grande mar Mediterrâneo. E Chipre é uma das mais importantes ilhas desse mar Mediterrâneo. Ali está um mapa. Chipre, nós começamos o livro de Atos estudando muita coisa que acontecendo aqui em Jerusalém. Então, de Jerusalém, nós tivemos a cura do paralítico ali em Lida, em Jope, aí o evangelho é estendido para os gentios. Então, depois Pedro vai até entre Salamina ali, no meio do caminho ali de Jerusalém para o norte. Nós temos a cidade de Cesareia, onde o evangelho chegou na casa de Cornélio. Então, tudo começa em Jerusalém. E o próprio Jesus disse para os discípulos, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, que é um pouco ao norte, Judeia, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais para frente a gente vai ver que as viagens de Paulo vão se tornar mais lá para o norte, para essa região aqui. Mas o texto da semana passada falou que, o capítulo anterior falou que o evangelho chegou em Antioquia. Algumas pessoas que foram dispersas, perseguidas ali em Jerusalém, eles chegaram na região de Chipre e região de Antioquia, e em Antioquia se formou uma igreja muito forte, as pessoas se converteram e a graça do Senhor foi atuando na vida delas. Então enviam Barnabé para lá. Quando enviam Barnabé para lá, a igreja de Antioquia fica sabendo que Jerusalém está passando por necessidades, e recolhem uma oferta e mandam Paulo e Barnabé descer para Jerusalém e enviar essa oferta. Enquanto Paulo e Barnabé estão em Jerusalém, há uma perseguição de Herodes. Herodes manda prender Pedro e manda matar Tiago. Você se lembra dessa mensagem? Onde Tiago foi morto à espada, Pedro foi preso, e tem toda aquela libertação assim, meio automática, né? As portas se abrindo ali para Pedro, e Herodes no final é comido por bicho. Ele é morto, né? Porque ele não glorificou a Deus. Então o capítulo 12 termina dessa forma. E no último versículo do capítulo 12, fala que Paulo e Barnabé, terminada a sua missão ali em Jerusalém, qual que era a missão? Levar a oferta.
Quando eles terminaram essa missão, eles então subiram para Antioquia. E aí o texto vai falar que levaram consigo quem? Alguém que morava aqui em Jerusalém. Eles levam consigo? Eles desceram, só ele, talvez acompanhado de outras pessoas, mas nesse retorno de Jerusalém, eles levam consigo João Marcos. Talvez um jovem, 20 e poucos anos aí e tal. Talvez aquela reunião, enquanto Pedro estava preso, que a igreja estava orando, talvez fosse na casa de João Marcos. A família dele era rica, ele era um jovem, foi bem educado. Então, com esse envolvimento, e ele era primo de Barnabé, com esse envolvimento, com essa estadia de Barnabé e Paulo ali em Jerusalém, eles resolvem então levar Marcos junto com eles e eles sobem. Começa o capítulo 13 falando que depois de algum tempo havia uma história muito bonita acontecendo na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, em pouco tempo, estava com uma liderança sólida. E aí o Espírito Santo vai ordenar essa igreja que peguem 2 dos principais líderes da igreja e enviem eles para uma obra que o Espírito Santo tinha para eles. E aí eles vão sair então de Antioquia, vão descer até Seleucia, que é mais ou menos 25 quilômetros, um caminho muito ruim, vão pegar um navio de Antioquia até Salamina e vão começar o ministério missionário em Chipre. Essa viagem de barco é mais ou menos aí até Salamina, mais ou menos em torno de 100 quilômetros, 96 quilômetros, demorava mais ou menos 2 dias. Então nós temos que pensar, tirar da nossa cabeça esse sistema de transporte que nós temos hoje. Eu estava perguntando hoje ali, quanto vem de Shinosaka para cá? 30 minutos, é rapidinho. Mas caminhar 25 quilômetros naquela época era complicado, né? Tinha perigos naturais, tinha perigos de assaltantes, de emboscadas, animais. Então era uma situação totalmente desconfortável, não tinha Kosoko, não tinha avenida, não tinha nada assim de transporte, Shinkansen, trem, ônibus. Eram viagens que alguns tinham o privilégio de ir até usando cavalos, mas outros não, por causa de alguns lugares. Então, eles já descem de Antioquia até o litoral em torno de 25 quilômetros pelas montanhas. Daí pegam um barco, durante mais ou menos 100 quilômetros, vão até Salamina. Chegam em Salamina, começam a pregar o evangelho em muitas sinagogas, e aí eles vão para Pafos. Então cruzam praticamente quase toda a ilha de Chipre. A ilha de Chipre ela tem mais ou menos 223 quilômetros de comprimento por 96 metros de largura. Então é uma ilha consideravelmente grande. Essa ilha ela foi chamada naquela época, e até hoje tem esse nome, também de Ilha Macária. É uma palavra grega que significa assim, ilha feliz. Isto é, na própria ilha tinha de tudo, de todos os recursos, para você viver uma vida feliz. Ela quase não dependia de outros lugares. Havia muitas minas de cobre e uma grande indústria naval nessa ilha. Havia uma certa riqueza, um bem-estar. Então, e essa ilha ela foi praticamente culturizada pelos gregos, mas posteriormente os romanos indexaram ela ao Império Romano. E por causa da qualidade de vida e por as pessoas viverem felizes e tranquilos, o Império Romano decretou essa ilha como uma ilha senatorial. Todo lugar, toda região que havia paz, havia tranquilidade, não havia rebeldia, pagava-se impostos em dia, então o Império Romano decretava como um lugar, uma província senatorial. Os soldados violentos, os soldados assim que obrigavam as pessoas a seguirem regras rígidas de Roma, não existiam, eram mais soldados só para manter a paz. E foi nomeado um governador para essa ilha. Um governador inteligente, um governador tranquilo, para ter relacionamentos, para cuidar das necessidades e da paz que havia na ilha. Esse tipo de governador era chamado de governador procônsul, isto é,
alguém que não era a ilha que nomeava, era o Império Romano enviava alguém para governar. Então ele era estrangeiro, ele representava o Império Romano, mas era uma pessoa que tinha uma boa qualidade, um bom respeito, uma boa vida, não era violento, como nós tivemos lá com Herodes, com Pilatos. Eles não eram pessoas tempestivas, não eram imorais, eram pessoas de respeito, de honra, para cuidar de um lugar bom. E essa é a ilha proveniente de Barnabé. Barnabé era dessa região, e ele vai para Jerusalém, ele é eleito lá em Jerusalém como um dos diáconos, e posteriormente já começa esse ministério de ir para Antioquia e ver o que Deus estava fazendo lá em Antioquia. Salamina era uma cidade grega, uma cidade que tinha muitas sinagogas, é a forma com que o Paulo vai exercer o seu ministério. Para onde ele ia, sempre ele vai chegar, o ministério dele é para os gentios, para não os judeus, mas todo lugar que ele vai, ele procura sempre os judeus. Ele vai na sinagoga, e quando ele prega na sinagoga, ele sempre começa pelo Antigo Testamento, mas chega um momento, ele fala assim: as promessas do Antigo Testamento se cumpriram, o Messias veio, o nosso Redentor, o nosso Salvador veio, morreu e ressuscitou. Aí então tinha um problema muito sério. Quando falava que o Redentor, o Messias, o Rei de Israel, morreu, isto é, ele é um fraco. Ele então não é todo poderoso. Mas ressuscitou? Como ressuscitou? Porque a mentalidade grega não aceitava essa ideia de que poderia haver uma ressurreição. Então, nesse momento, quando Paulo falava que o Messias já tinha vindo, que era Jesus, então praticamente as sinagogas se rachavam. Alguns falavam: puxa, eu já vi isso no Antigo Testamento, eu não entendia, eu vi Davi falando, eu li Davi falando a respeito disso, eu vi Isaías, agora então eu entendo o que o Antigo Testamento falava. E eles criam que Jesus era então o enviado, o Messias, que morreu e ressuscitou, e que agora está não mais pela lei, mas está dando de graça a salvação. E metade da sinagoga se convertiam e abraçavam Paulo, agradeciam Paulo pelaquela grande boa notícia. E metade da sinagoga, ou mais da metade, alguma parte da sinagoga, se rebelavam, então expulsavam Paulo, davam pancadas em Paulo, quase queriam apedrejar Paulo, inventavam histórias a respeito de Paulo para que Paulo fosse preso. Então nós vamos ver essa constância no ministério de Paulo. Sempre ele vai chegar em sinagogas, ele vai pregar o Antigo Testamento, ele vai falar de Jesus, alguns vão aceitar, outros vão rejeitar, vão inventar a história para os gentios, para as autoridades, para tentarem prender Paulo, para tentar matar Paulo. E aí Paulo então sai da sinagoga, ele vai para a casa de alguém, de um desses judeus que se converteram, e ali começa núcleos de estudo bíblico, ele começa a evangelizar os gentios, e aí estabelece uma igreja naquela cidade, naquela região. Então ele começa fazendo isso em Salamina, e daí ele vai para Pafos. Lá em Pafos ele encontra o governador da cidade. Então a história desses 12 capítulos aqui, esse é o resumo. Eu gostaria, juntamente com vocês, olhar todos os detalhes, alguns detalhes de como isso aconteceu. Vamos lá, no versículo 1 do capítulo 12. Olha o que o texto fala. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Isto é, era uma igreja espiritualmente bem suprida. São os dois dons mais necessários para a igreja. O profeta. Agora, na nossa cabeça, profeta é muitas vezes aquela pessoa que está relacionada a predizer o futuro. O ministério profético foi inaugurado com Elias, e quando você estuda o ministério profeta, a própria palavra fala assim: profetas. Pro é no lugar, fetas é falar. Isto é alguém que fala no lugar de Deus. É alguém que traz um recado. E os profetas do Antigo Testamento, eles tinham muito pouco de predição, de falar alguma coisa a respeito do futuro. O que mais os profetas falavam era a respeito do que Deus tinha revelado no Antigo Testamento ou nas suas alianças. O que Deus já tinha falado. Eles olhavam para os textos e traziam a lembrança do povo aquilo que Deus já tinha falado. E aí eles olhavam para o presente, quem era o povo, como eles estavam agindo. Então eles avaliavam a forma do comportamento do povo naquele momento, diante da revelação de Deus.
E diante disso, eles colocavam uma proposta. Isto é, se o povo que estava em desacordo com a vontade de Deus se arrependesse e cresce no Messias, teriam a vida eterna. Se continuasse na sua rebelião e na sua incredulidade, teriam problemas com Deus no futuro. O profeta é aquela pessoa que levantava e abria o texto bíblico, mencionava o texto bíblico, falava e exortava e dava uma dura no povo, sem receber perguntas. É aquele pregador. Então, toda pessoa que se levanta num ambiente e fala sem tirar dúvidas, no sentido assim de não dar oportunidade, naquele momento não há oportunidade de pessoas perguntarem e avaliarem e tal, é aquela pessoa que faz um discurso, esse é o profeta. E muitos deles recebiam novas comunicações, novas revelações no Novo Testamento, no começo, a respeito de escatologia, como que seriam os detalhes da vida de Jesus. Então esses pequenos detalhes, eles eram preditivos e ajudaram a construir toda a doutrina do Novo Testamento. Mas pouca coisa eles pregavam a respeito de como se fossem adivinhações, como se fossem predições. Era uma avaliação do conteúdo bíblico. Mas eles falavam, eles exortavam, eles chamavam a atenção do povo. Os mestres é aqueles que sentavam em grupos, que pegavam a mensagem dos profetas e falavam assim: você entendeu? Você entendeu que o cara acabou de pregar? Vem aqui, vamos avaliar os textos, vamos conferir. Que dúvida você tem? Então havia aquela interação. Então os profetas eram o cara do púlpito. Os mestres eram a pessoa da rodinha, do grupo pequeno, de conversar, de discipular, de caminhar, de andar juntos, e comer, e sentar numa lanchonete, e bater um papo, e eu tenho uma dúvida, me explica aí. Então é aquela pessoa que ajudava as pessoas a entenderem as mensagens que os profetas tinham acabado de pregar. Então essa igreja estava suprida disso. E aqui nós não sabemos quem era o que, ou se eles eram ambos isso, se eles eram ao mesmo tempo profetas e ao mesmo tempo mestres. Isso é possível. É possível alguém que prega em determinado momento de forma monóloga, só ele fala, e ao mesmo tempo, em determinado momento, ele esteja sentado com as pessoas explicando aquilo que ele acabou de pregar. Então ele cumpre o papel de profeta e ao mesmo tempo de mestre. Então, aqui nós temos uma lista. Barnabé aparece em primeiro lugar. É ele que chegou como autoridade lá enviado de Jerusalém para ver e para se alegrar com aqueles irmãos e organizar aquela igreja gentílica que não tinha nenhum padrão ainda. Então Barnabé, Simeão, chamado Níger. Então possivelmente alguns falam que esse Simeão pode ser aquele que carregou a cruz de Jesus, que de repente Jesus estava carregando a cruz, em determinado momento obrigaram alguém a carregar a cruz, e foi esse homem. Nós temos, ele era chamado Níger, talvez ele era de pele escura, um baita do negão aqui. Então a igreja é bem eclética, né? Aí nós temos Lúcio de Cirene. Alguns suspeitam que esse Lúcio seja Lucas, mas muita gente rejeita. Mas alguns até falam assim, talvez esse Lúcio fosse o médico Lucas. Lucas então seria um dos líderes dessa igreja, mas não leve a sério isso não. Manaém, que fora criado com Herodes. Na sua Bíblia pode estar assim, Colasso de Herodes. O que quer dizer isso? Toda criança nobre, ou que era rica, quando ela nascia, e com um ano mais ou menos, a família já escolhia uma criança bonitinha, saudável na sociedade, e adotava, tirava dos pais e adotava, e colocava essa criança para estar junto com o seu filho, para o seu filho não se sentir sozinho. Então ele recebia toda a educação, toda a alimentação, todo o treinamento, e acompanhava o crescimento desse seu amigo. Então era um irmão adotivo, para a criança não se sentir só. Entenderam isso?
Então, tem algumas Bíblias que falam que Manaém era colasso de Herodes, Herodes Antipas. É aquele que mandou matar João Batista e é aquele que preside o julgamento de Jesus. Ele presencia à noite aquele julgamento de Jesus. Esse Herodes aqui era um homem vil, um homem imoral, um homem sem honra nenhuma. E alguém que foi criado junto com ele, ao mesmo tempo, tendo os mesmos recursos, tendo o mesmo ambiente, é um dos líderes da igreja de Antioquia. O que vocês acham disso? Muitas vezes a gente tem a ideia de que o ambiente, o meio é que faz as pessoas. E aqui nós temos uma pessoa que creu em Cristo e é um dos líderes da igreja. E é notório esse homem. Ele fala, Manaém, que foi criado com Herodes, enquanto um pagou um preço muito caro pela sua maldade. Aqui nós temos um que foi criado juntamente com ele, que talvez passou muitas informações para Lucas a respeito, que só Lucas tem algumas informações muito importantes sobre Herodes. Talvez Manaém é que passou as informações para Lucas. E, para terminar, Saulo. Interessante quando começa aqui Barnabé e Saulo está em último lugar aqui. Barnabé foi buscar Saulo lá para trazer, para ajudar aqui na igreja de Antioquia. Versículo 2, enquanto adoravam, adorar aqui não é somente aquele momento, nós confundimos também a adoração como aquele momento de louvor, de levantar as mãos, de fechar os olhos, de dançar, de celebrar. A adoração no conceito da igreja primitiva e do Antigo Testamento é muito mais do que isso. É qualquer serviço separado para Deus. Então, desde quando nós chegamos aqui, começamos a distribuir as cadeiras, a arrumar, instalar os sons, desde o momento que as mulheres lá na casa delas estão preparando um lanche, alguma coisa aqui para trazer para a igreja, isso no conceito bíblico é adoração. Isto é, você está fazendo algum serviço, alguma coisa útil para ser apresentado a Deus. Então, enquanto eles estavam servindo a Deus, estavam em atividades, não somente naquele momento lá de contemplação, mas qualquer atividade, servindo, levando um mantimento, cuidando de alguém, visitando, trazendo do hospital alguém, qualquer coisa, eles estavam adorando o Senhor e ao mesmo tempo eles estavam jejuando. Então veja, fala assim, enquanto adoravam o Senhor, eles jejuavam. A ideia aqui não era para ganhar alguma coisa de Deus, barganhar alguma coisa de Deus, fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa. Não, a ideia de jejuar aqui é simplesmente fazer algo com o intuito de agradar a Deus. Privar muitas vezes o seu corpo de uma alimentação, de alguma coisa, não que nem os fariseus faziam para mostrar que você é mais espiritual. Não, a ideia aqui é: eu vou me privar porque eu quero agradar a Deus. Eu quero satisfazer a Deus. Eu estou contente com Ele. Não é que Deus se agrada quando a gente passa fome. Não é isso. Mas é uma das formas de a gente perceber que não é o nosso estômago que manda em nós. Não são os nossos apetites que mandam em nós. Mas eu vou me privar de algo que é tão necessário, tão importante para mim, porque eu quero mostrar. Eu quero que Deus se agrade comigo. Então, e também é uma forma do seu organismo estar muito mais atento. O jejum, ele produz esse alerta. Nós ficamos menos sonolentos, ficamos mais acesos, e é um momento de a gente orar e entregar alguma coisa para Deus, um pedido específico. Então é um momento mais propício para essa comunhão, essa interação com Deus, com Jesus. Enquanto eles estavam fazendo isso, o Espírito Santo se manifesta ali na igreja de alguma forma e diz para aqueles irmãos, para aquela igreja: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Separem, peguem eles e separem ele. Então eles foram capacitados, eles foram chamados, e agora eles devem ser comissionados, devem ser enviados, devem receber um pontapé para saírem daquela igreja, daquele ambiente confortável, daquele ambiente de amizade, de um ambiente gostoso, tudo tranquilo, tudo organizado, tudo certinho. Sabe, é o que eles queriam ser. E agora o Espírito Santo vem estragar isso.
E o Espírito Santo devia pegar talvez alguém que não estivesse fazendo nada. Vai estragar esse grupo, esse colegiado de pessoas que estão trabalhando tão juntos, certinho, em amizade, em afinidade, em sintonia. E agora vai tirar 2. 40% da liderança vai ser desfeita. Por que não pega alguém que talvez é novo convertido e manda? É interessante isso, né? Como que Deus, ele sempre vai catapultar, ele sempre vai enviar pessoas que já estão ocupadas na obra de Deus. E versículo 3: assim, depois de jejuar e orar, isto é, agradaram-se diante de Deus, a igreja impõe as mãos sobre eles e os enviam. Aqui não tem nada de sobrenatural, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão natural, é uma forma de impor as mãos, dizer, olha, não estamos transferindo nenhum poder sobre vocês, não tem nenhuma bênção sobre vocês, simplesmente estamos mostrando que temos ligação com vocês. Nós estamos ligados, conectados com vocês. Vocês estão indo como se fôssemos nós indo. Então a igreja não falou, tá bom, Espírito Santo, mas vão embora, a gente não tem mais nada a ver com vocês. Não. Impor as mãos significa, nós estamos com vocês. Nós estamos junto com vocês. As suas perdas, os seus fracassos vão ser os nossos fracassos. Os seus ganhos vão ser os nossos ganhos. As suas necessidades vão ser as nossas necessidades. Nós nos comprometemos de estar junto com vocês. Então essa ideia de impor as mãos aqui não foi consagrá-los a um cargo, uma posição, não tem nada a ver com isso. A ideia é que estamos juntos. Vão como se fôssemos nós indo. Então, no início desse texto aqui, nós vemos que esse momento tão simples, tão natural, sem cerimônia, algo nada místico, mas ao mesmo tempo tão profundo. Porque esse foi o momento em que toda a história do cristianismo mudou. Com esse detalhe aqui, o evangelho se alastrou de um tal jeito que chegou até nós. Por causa disso, por causa desse mover do Espírito Santo, por causa da obediência desses homens, por causa da responsabilidade dessa igreja, o evangelho chegou ao Brasil, chegou aos Estados Unidos, chegou à Europa, chegou à África, chegou à Índia, chegou à China, chegou ao Japão. É simples, mas de uma grandeza celestial. No versículo 4, nós vemos que Paulo então chegou lá, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. O detalhe aqui é muito simples, já falamos algumas coisas sobre esses lugares e como isso aconteceu. Mas o que traz a importância para nós é que a consciência que Barnabé e Saulo tinham daquilo que deviam fazer. Eles saíram exclusivamente para anunciar e espalhar a luz do Evangelho. E aonde eles chegavam, eles faziam isso. Eles não eram tentados a mudar a sua ação. Vamos fazer um evento, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso. Não. Eles saíam para encontrar pessoas exclusivamente para falar o Evangelho. Eles não se distraíram, não fugiram do propósito. E qualquer coisa que os tentava a isso, eles rejeitavam. E o detalhe no versículo 5, no finalzinho, é João, a ideia de João Marcos, estava com eles como auxiliar. O texto não deixa claro o que João Marcos fazia. Se ele era um auxiliar na pregação do Evangelho, se ele ajudava. Então, na hora que reunia pessoas, João Marcos vinha aqui com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, e também pregava o Evangelho. Ou se era uma pessoa que carregava as coisas, ia correr no supermercado, correr, fazer um lanche, trazer aqui, buscar um lugar onde pousar. Nós não sabemos que tipo de auxílio João Marcos fazia para Barnabé e Saulo. O importante é que eles estavam com eles.
Ele tinha descido de Antioquia até Seleucia, tinha pegado o navio e agora chegado em Salamina. E pregado nas sinagogas. E agora vai ter aquela história, né, de alguns crerem e outros causarem oposição. Versículo 6. De cara, vem uma oposição. Pessoas estão crendo, mas agora não das sinagogas vem uma oposição. Versículo 6. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. É estranho, porque o judeu pertencia ao povo de Israel. E uma das coisas que os judeus mais teve, e é um grande privilégio, eles receberam a revelação de Deus em toda a história, desde Abraão até Jesus. Eles tinham contato, eles tinham educação desde criança a respeito dos ensinos do Antigo Testamento, dos Salmos, a respeito de como Deus rejeita a idolatria, a feitiçaria, o misticismo, e como Deus é santo. E aqui um judeu, e olha só o nome dele, chamado Bar Joshua, Bar Jesus ou Bar Josué. Esse Bar aqui significa filho. Por isso que nós temos o nome Bar Nabé, isto é, filho de Nabé. O nome desse camarada aqui era filho de Jesus, ou filho de José. Josué e Jesus é a mesma coisa, só muda um pouquinho o tempo e o espaço ali, mais do Antigo Testamento, mais para o Novo Testamento. Então, olha só a coincidência desse cara ter um nome que fala que ele era filho de Jesus. E o que ele era? Ele praticava magia. Nem sempre a prática de magia nessa época era esse tipo de magia negra que nós vemos. Mas eram pessoas que tinham habilidades de fazer algumas coisas, de fazer sumir. Sabe esses mágicos que tem lá nesses parques, assim, no aquário, de vez em quando o cara senta lá, coloca e faz algumas coisinhas assim, some aqui e tal. E ao mesmo tempo eles dão encantamentos. Ah, isso aqui você está com olho gordo, alguém está botando olho gordo, então, ó, toma isso aqui 3 vezes. Era simplesmente sugestão, não tinha nada a ver, mas a pessoa, eu vou tomar isso, deu certo. Já viu situação assim? Esses mágicos, esses magiqueiros que tem por aí, esses curandeiros, isso aqui é raiz, não sei o que lá, misturaram e tal, isso aqui dá certo, é batata, vai dar certo na sua vida. Então essas propostas de sugestão, e a pessoa pega, toma. Então era um mágico que trabalhava muito com químicas, com produtos, com remédios, e ao mesmo tempo com essas questões assim, e fingiam que perscrutavam o futuro. E eles eram muito espertos, eram como se fosse o que nós temos hoje de horóscopo. Se você vê o horóscopo, não é adivinhação, não está falando nada do futuro, são sugestões, são pessoas que fazem uma certa avaliação de como a vida vai. Olha, hoje vai ser um dia propício para você fazer um bom negócio. Olha, tem alguém hoje que está muito preocupado com você, que está com inveja de você. Gente, quantos dias essa ideia pode ser verdadeira a nosso respeito? Quantos dias do ano que alguém pode estar com inveja de nós, que pode ser um bom dia para fazermos negócio, que pode ser um dia para nós termos cuidado com gastar o dinheiro. Cuidado, hoje não é um bom dia para você gastar o dinheiro. Todos os dias não são bons para a gente gastar dinheiro. Então, esse era o tipo de profeta. E a ideia é falsa, por quê? Ele trabalhava no engano. Não sei aqui no Japão, mas no Brasil eu tenho um provérbio que fala muito bem, né? Me engana que eu gosto. Como as pessoas são sugestionáveis, né? Então é só fazer alguma coisinha meio assim, tal,
o negócio, respirar, pronto, a pessoa, E a coisa interessante, veja o versículo 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Ele era um conselheiro para negócios. Aí você fala, poxa, mas que coisa ridícula. Procure saber dos políticos do Brasil o quanto eles procuram a mãe Diná. Já ouviu falar da mãe Diná? É uma mulher no Brasil que muitos políticos não fazem nada sem antes mandar ligar para ela ou pedir alguma coisa. Tem um tal de Carlinhos, que é lá no Nordeste, todo mundo. Então, quase todos os políticos estão envolvidos com esse tipo de assessoria. Dependem disso. Então, não é algo novo. E não é algo estranho aqui. E esse camarada aqui, ele está usufruindo dos recursos do Império Romano, sendo judeu, para si próprio, e estava lá mantendo a sua posição. E ele mesmo sabia que tudo aquilo era falso, que não podia ser descoberto. E veja o que acontece. O procônsul, sendo homem culto, em outras Bíblias fala sendo homem inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Qual a intenção desse procônsul? É uma comunidade pacífica, é uma comunidade maravilhosa, feliz. Ele ouve falar que tem um camarada, 2 palestrantes que estão dando palestras aí nas sinagogas, e eles têm umas ideias bonitas. Esse Sérgio Paulo não tem muita coisa que fazer na vida, não tem muitos negócios, muitas preocupações, sabe que alguém está pregando ideias boas, ele é um homem culto, homem inteligente, homem que sabe tudo que está vigorando no mundo das ideias. Ele não tem muita coisa que fazer, deixa eu ter uma palestra, deixa eu saber essas novidades, né? Não tinha Facebook, internet e tudo, então qualquer coisa que aparecia de novo, esse homem, sendo inteligente, ele deixa eu saber. Ele estava querendo buscar a Deus? Há uma ideia muitas vezes de que muitas vezes a gente pensa que as pessoas buscam a Deus. Paulo em Romanos fala assim: não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. O que acontece quando uma pessoa, por exemplo, vai para uma igreja ou te busca um pastor ou busca você assim, é porque ela tem um interesse em resolver um problema que ela tem, e ela acha que através de uma oração, um passe mágico, um óleo, uma água benzida, alguma coisa, ela vai ter o problema dela resolvido. Então o interesse é pessoal dela, mas ela não sabe quem Deus é, não sabe que Deus a criou, ela não sabe que ela é pecadora, ela que está desesperadamente perdida, que vai ter, se ela não crer ela não tem nada para oferecer para Deus para resolver o problema dela com Deus, que o destino dela é o inferno, ela não sabe nada disso. Ela simplesmente quer algum recurso, suprir algum problema, resolver algum problema. Então ela vem. E é o que Sérgio Paulo simplesmente era curiosidade. Talvez eu tenha uma informação boa, esses caras talvez possam me instruir a respeito disso. E ao mesmo tempo que ele queria ouvir a palavra de Deus, no sentido assim, que eles estão pregando, deixa eu ver o que é isso. Ao mesmo tempo que ele vai fazer isso, versículo 8. Mas Elimas, aqui Lucas vai falar que não somente ele chamava Bar Jesus, mas ele tinha um apelido que era Elimas, que era o significado do nome dele, que era o mágico. Opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então, quando Paulo veio falar da palavra, Paulo começou a explicar quem é o homem, quem é Deus. Que Deus não é uma entidade, uma energia impessoal. Não, Deus é um Deus pessoal, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou o homem se desviou, o homem pecou, agora existe uma inimizade e a ira de Deus está sobre o homem. O homem não tem nenhum recurso para chegar até Deus, então Deus envia o seu Filho Jesus, sendo Deus, sendo homem, morreu para os nossos pecados, Deus o ressuscitou, e Deus estabeleceu como rei, e ele vai voltar, julgar a humanidade e estabelecer o seu reino. Então Paulo começa a falar isso, que é novidade,
até para os judeus. Isso não veio da cabeça do homem, é novo. Então, quando Paulo começa a pregar isso, encaminhando, alimentando o coração de Sérgio Paulo, do procônsul, para que ele, em determinado momento, cresça em Jesus Cristo e produzisse uma grande mudança, do que esse procônsul precisava? Ele estava num bom cargo. Ele estava numa ilha paradisíaca. Ele estava ligado ao império do mundo. Tinha uma casa, tinha honra. Ele não precisava de mais nada. Tinha cultura, não precisava de mais nada. Mas ele precisava de tudo. Então aqui, Elimas percebe que se Sérgio Paulo tivesse esse tudo de que ele precisava, que era a salvação em Jesus, a vida de Elimas corria perigo, o emprego dele corria perigo, o salário dele corria perigo, porque ele seria desmascarado. Então Elimas, ele começa a exercer oposição, impedindo, atrapalhando, tentando mudar as ideias, combater as ideias. Não é bem assim, o homem é bom. Não, Deus é uma energia. Não, Jesus Cristo não pode ressuscitar. Qualquer coisinha ele começava a lançar dúvidas. Não é bem assim. Sabe, já viu pessoas que não concordam e querem atrapalhar e não querem que a verdade seja estabelecida? Elimas estava fazendo isso. E diante da pregação, versículo 9, veja o que acontece. Paulo então vai tomar a frente, porque até aqui é Barnabé que está na frente. Agora Paulo, diante disso, ele toma a frente. Então, veja o versículo 9 que começa a dizer assim: então Saulo, também chamado Paulo, e a partir desse momento Lucas não vai chamar Saulo de Saulo, mas vai chamar Saulo de Paulo. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, encarou Elimas, fuça a fuça, olho no olho, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Vocês viram o que acontece aqui? Qual que era o nome dele? Do mágico? Bar Jesus, que significa? Filho de Jesus. Mas Paulo chama ele de Bar Diabolos, ou em grego é Ruió Diabolos. Filho, você não é filho de Jesus. Você é filho do diabo. E a palavra diabo, que é usada em toda a Bíblia, ela muitas vezes é usada para pessoas também, dando a ideia de que alguém que está atrapalhando, que é contra, que faz com que pessoas se desviem do caminho do Senhor. Então muitas vezes quando alguém fala, esse cara é um diabo. Não, tem o diabo, mas ele está fazendo o papel do diabo, que é ser inimigo de Deus, que é atrapalhar os planos de Deus, que é distorcer a palavra de Deus, que é impedir, que é desviar as pessoas, seduzir as pessoas para saírem do caminho de Deus. Então ele está fazendo o papel do diabo. Não é isso que o diabo fez lá no Jardim do Éden? Deus tinha um plano para Adão e Eva, o que ele foi fazer lá? Meter o bedelho, atrapalhar tudo. Então ele estava fazendo o papel do diabo. Então Paulo fala, você é filho do diabo e você é inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Quando você vai parar de entortar os caminhos retos de Deus? Nós falamos na brincadeira que Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Os caminhos de Deus são sempre retos. E esse camarada aqui, ele estava pegando os ensinos de Paulo, pegando e tentando entortar, tentando negar, para que Sérgio Paulo duvidasse, ficasse desestimulado, achasse que a fé em Jesus era mais uma fantasia. É interessante que essa mesma autoridade aqui que nós vamos ver,
é a mesma autoridade que Pedro teve com Simão o mágico e teve com Ananias e Safira. É interessante que Lucas fala que é Saulo que fez isso e não Barnabé. Então Lucas está colocando aqui lado a lado as autoridades e as ações desses homens simples, mas porque eles foram comissionados também como apóstolos, eles agiram da mesma forma. Então, da mesma forma que Pedro exerceu o seu apostolado e realizou aquilo que ele realizou, Paulo também exerceu o seu apostolado e vai realizar aquilo que ele realizou. Veja o que fala o texto. Versículo 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Você lembra lá de Ananias e Safira? Pedro chegou, imediatamente caiu, morreu Ananias, 3 horas depois Safira. Pedro anuncia uma tragédia sobre Simão, condenando Simão. Então aqui Paulo também confronta seriamente. Paulo não ficou de mimimi, chateadinho. Poxa, esse cara está atrapalhando meu ministério. Por que Deus vai me chamar? Por que Deus não tira ele? Não. Paulo olhou firmemente no olho dele e pronunciou. Enquanto que talvez Elimas chegava para as pessoas: olha, você vai ficar rico. Mas a pessoa não ficava rico. Você vai ser curado. Mas a pessoa não era curada. Agora, diante do desafio dos poderes, das trevas e da luz, a luz que chegou aqui em Chipre, o texto fala que imediatamente vieram sobre ele névoa. Ficou como se tivesse embaçado assim. Ai, me ajuda aí, eu não estou enxergando mais nada. Me ajuda aí, por favor, dê uma mão aí. Imediatamente. Enquanto que o trabalho desse Elimas era sugestionar e de repente, depois, Elimas, o que você falou deu certo na minha vida, eu fiquei com cabelo branco. Aqui, no desafio de poderes, o poder de Deus é o único que é verdadeiro e real. No mesmo momento, esse homem ficou cego. Experimentou da disciplina. Ele estava querendo cegar Sérgio Paulo, ele estava cego no seu pecado e acabou ficando cego fisicamente. É interessante se esse fato fosse narrado tanto de Pedro como de Paulo hoje em dia no Facebook, haveria um monte de comentários. Paulo não pode julgar. Já viu isso? Pessoa, não, ninguém pode julgar. Paulo julgou, e não somente julgou, mandou uma baita de comunicação. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos julgar as pessoas e condenar as pessoas. Mas nós temos o direito e devemos, a Bíblia nos orienta a nós avaliarmos se aquilo que está sendo pronunciado, aquilo que está sendo propagado, está entortando os retos caminhos do Senhor ou promovendo os retos caminhos do Senhor. Nós temos a responsabilidade como igreja de sermos luz nessa terra. E qualquer pessoa que está tentando entortar os retos caminhos do Senhor, as ideias delas devem ser combatidas. E muitas vezes, como igreja, a igreja evangélica atual, estamos convidando pessoas para vir e dar palavras que entortam o caminho do Senhor. E como nós estamos abertos a essas ideias? A aceitarmos ideias que são totalmente contrárias àquilo que a Bíblia fala a respeito do Senhor. Versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Coitado do Elimas. Pagou o pato. Foi desafiar a luz e contemplou as trevas. Tentou evitar com que o procônsul fosse iluminado e pagou caro por isso.
Talvez você esteja pregando o Evangelho para algumas pessoas e tem pessoas que atrapalham. Dizem que você é mentiroso, mentirosa, prejudicam aquilo que você está fazendo em prol de Deus. Você não tem, e eu não tenho esse poder que Paulo, nem precisamos lançar nenhuma maldição. Talvez nós vamos, enquanto vivermos aqui, vamos ser vencidos por essas pessoas. Mas saibam que um dia essas pessoas estarão nas mãos de Deus. E vão prestar contas seriamente daquilo que fizeram em atrapalhar a pregação do Evangelho. Por outro lado, quando pregamos a Cristo o ensino, em alguns casos o ensino do Senhor traz salvação. No caso desse procônsul, ele tinha uma curiosidade, e agora, diante daquilo que aconteceu com Elimas e daquilo que Paulo ensinou, que ele era um pecador, que não importava o quanto ele estava bem naquele lugar, o quanto ele tinha tudo, a honra que ele tinha, o palácio que ele tinha, a ligação que ele tinha com Roma, tudo aquilo que desfrutava, ele não precisava de mais nada, ele precisava de tudo. Porque um dia ele estaria diante de Deus e prestaria contas diante de Deus, e ele precisava crer em Cristo para o seu destino eterno ser mudado. Então, quando Paulo prega isso para ele, e através do exemplo ali da demonstração de poder que Paulo e Elimas perdeu o cargo, coitado. Não sei se ele veio a crer depois, porque Paulo fala que ele ficaria temporariamente cego. Parece que Paulo fala assim, como eu também fui. Porque Paulo foi exatamente isso que aconteceu com ele. Quando ele viu Jesus, ele ficou temporariamente cego. Depois Ananias vai lá, um outro Ananias vai lá, conversa com ele, e ele recupera a visão, e passa a ter dificuldades na sua visão em toda a sua vida. Mas independente da visão, se era boa ou não, o coração dele tinha sido restaurado, tinha sido renovado, tinha sido perdoado. Nós não sabemos se Elimas aqui aprendeu com essa experiência. Pelo menos talvez perdeu o seu cargo, foi desmascarado. Nós não sabemos se ele teve um encontro pessoal com Jesus, mas nós sabemos que Sérgio Paulo teve esse encontro. Ele considerou tudo aquilo que ele tinha como nada para ganhar a Cristo, que era só necessário, pela graça, crer em Cristo. Termino esse versículo 12 dizendo que Sérgio Paulo creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E esse ensino é justamente aquilo que no começo do capítulo falava que Paulo, quando chegou em Salamina, pregava, proclamava a palavra de Deus. Esse ensino é algo tão precioso que nós, como igreja, recebemos de Deus. E que não devemos adulterar, não devemos torcer os retos caminhos do Senhor. E uma forma de Jesus, que Jesus deixou para nós lembrarmos, para nós não torcermos, não mudarmos, foi uma cerimônia. A cerimônia da ceia.